Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. E bom, hoje estarei falando sobre um tema que é muito recorrente hoje em dia, um tema que é simplesmente algo que as pessoas normalizaram, que as pessoas acham que é normal. E bom, hoje em dia todo mundo acha normal que a pornografia é algo totalmente normal. Ah não, todo mundo pratica, então é normal. Mas na verdade isso está totalmente errado, porque todo mundo pensa, se a maioria faz, então tá certo. Mas isso é totalmente errado, porque se todo mundo estivesse batendo, então isso é correto? Claramente que não. Porque, como é que diz em Provérbios 6, do seu versículo 23 em diante, sobre isso que eu vou estar falando. Que diz bem assim: porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo nos seus seios sem que as suas vestes se queimem? Ou seja, o que esse versículo está nos dizendo aqui é Salomão ensinando seus filhos acerca da prostituição e do adultério, porque ele foi um homem que simplesmente teve 1000 mulheres, ou seja, é algo que naquela época era permitido, só que Deus não se agradava disso. Assim, não era que Deus proibia, mas que era permitido, mas Deus ele queria que fosse somente homem e mulher, um homem e uma mulher somente. Mas os homens naquela época, de acordo com a lei mosaica, podiam ter sim várias mulheres, e Salomão teve 1000 mulheres, ou seja, é algo que simplesmente é fora do normal. Mas, como aqui, Salomão aprendeu acerca disso tudo, sobre o que ele está falando aqui, sobre a mulher adúltera e a prostituição, ele estava ensinando os filhos deles acerca disso. E bom, por que Salomão ele dá esse ensinamento aos filhos? Porque ele não quer ver os filhos crescendo da forma como ele pensava que era para ser a vida. Que a vida deveria ser um puro prazer, que a vida deveria ser só mulher, que é um prazer puro só de mulher, que a vida é só isso. Não, ele quis ensinar algo muito maior que ele aprendeu com Deus. Que Deus ensinou, Deus deu a sabedoria a Salomão, e Salomão, enfim, conseguiu absorver tudo, ele conseguiu ver tudo. Então ele pediu sabedoria para instruir o povo de Israel e também para instruir seus filhos, que um deles poderiam ser o próximo rei. E bom, como é que fala que para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha, E bom, o que isso nos repete? Que hoje em dia todo mundo simplesmente vê pornografia, não é algo que é uma mentira, mas sim é verdade. E o que esse versículo significa é sobre as mulheres que atraem homens para coisas impuras, como eu já venho dito aqui, que para te guardar da má mulher das lisonjas da língua estranha, ou seja, ganham simplesmente por palavras, porque naquele tempo de Salomão as mulheres elas se prostituíam por dinheiro e simplesmente podiam até armar uma cilada para o homem, como por exemplo Sansão. Sansão era um homem forte, ele era povo escolhido de Deus. E bom, porém ele tinha essa paixão por mulheres, ele era frágil romanticamente, ou seja, ele foi lá, cedeu a Dalila, aí Dalila ficou perguntando, dando aquelas coisas que fica, como é que diz, para te guardar e dar uma mulher das lisonjas da língua estranha, ou seja, a mulher vai influenciando ele, vai persuadindo ali nos atos de amores, e depois, infelizmente, ele falou sobre a fortaleza dele, a força dele que era o cabelo, e então ela foi lá e cortou. Bum, ficou sem força. Sansão foi preso e ficou cego. Ou seja, o que o pecado ele faz? O pecado ele te engana, ele te persuade, como eu posso dizer isso? Ele persuadia a pessoa, ou seja, e ele vai lá e tira suas forças. A força toda que você tinha é toda retirada e você acaba cego espiritualmente, como Sansão acabou cego fisicamente. Então ele se arrependeu e pediu para Deus voltar a falar com ele, porque ele se arrependeu e Deus foi lá e atendeu a voz dele. Mesmo que nós pequemos nesses pecados, entre outros, como eu já havia dito aqui, que é o pecado da luxúria,
Deus, ele não vai te rejeitar, mesmo que você queira voltar. Se você querer voltar realmente, de verdade, com arrependimento, Deus vai te receber. Mas se você for voltar para Deus só lá, Deus, meu Pai, te peço perdão, e depois volta à prática de novo, não adianta de nada. Você só está simplesmente indo lá para nada, literalmente, é inútil. Você vai pedir perdão por uma coisa que você vai cometer daqui a 2 minutos, então é melhor que você nem peça perdão. Mas não estou dizendo para você largar Deus, não. Já que não é para pedir perdão, não vou nem orar, vou deixar Deus de lado. Não, você tem que continuar perseverando para vencer esse vício maligno, que Deus ele quer sim te ajudar com isso. E bom, como é que eu venço esse vício maligno? E bom, para vencer esse vício, você tem que simplesmente parar de ver as mulheres de forma impura. E como é que eu paro de ver as mulheres de forma impura? Somente andando com Deus. Quando você anda muito com uma pessoa, você se torna igual a ela. E isso é cientificamente comprovado. Ou seja, quando você anda, por exemplo, você só vive em um lugar com as pessoas que falam mineiro. Vou dar esse exemplo. E aí você fica 2, 3, 5, 10 anos lá, o pessoal só falando mineiro. Você vai chegar na Bahia, você vai chegar e vão falar, hoje você é mineiro? É porque você se habituou à fala deles. Você ficou tão próximo de pessoas que falavam mineiro que você começou a falar igual a eles. Ou seja, isso é cientificamente comprovado. Ou seja, nosso cérebro tende a se adaptar ao ambiente que ele está localizado. Ou seja, nós nos adaptamos ao ambiente, porque nossa mente foi projetada para isso. E quando você começa a andar com Deus, você claramente você vai ficar igual a Deus. Pelo tanto de tempo que você andar com Deus, mais isso vai definir o quanto você se parece com Ele. Mas não estou dizendo que anos de igreja, anos de religião é para se dizer que você ficou igual a Deus. É andar, literalmente andar com Deus. Você todo dia falar com Ele, Deus, como é que o Senhor está? Vai chegar uma hora que você vai começar a falar igual a Ele. Porque quando Pedro ele foi negar Jesus, ele não foi de propósito, é claro, mas quando ele estava lá para morrer com Jesus, para tentar salvar Jesus, ele simplesmente era conhecido como um homem que andava com Jesus. Ou seja, a pessoa ia lá, não era você que andava com Jesus, você não fala igual a Jesus, você não parece com ele. Ou seja, as pessoas viam tanto a relação de Pedro com Jesus, porque ele andava tanto com Jesus, que ele ficou quase igual a Jesus. Ou seja, e olha que ele só andou 3 anos com Jesus. Ou seja, pelo tanto de tempo que você andar com alguém, mais você parece com a pessoa. Porque, por exemplo, você já nunca parou para pensar que você vive falando as coisas dos seus amigos, das suas amigas, dos seus parentes, sua mulher, de tudo. E você começa a ver, caraca, eu realmente pareço com eles, porque você anda demais com eles. Ou seja, quando você começa a andar tanto com Deus, você vai desprezar o pecado. Como assim desprezar o pecado? Você vai abominá-lo. Porque Deus, ele abomina o pecado. E com tanto de tempo que você anda com Deus, você vai começar a abominar também, porque você vai ficar parecido com ele. Não estou dizendo que você vai ganhar poder, claro, mas estou dizendo do caráter. O seu caráter vai ficar igual ao caráter de Deus. Não que você vai ser um perfeito, mas que você vai começar a ser uma pessoa boa, se tornar alguém que Deus quer que se torne. Alguém puro, alguém que realmente prioriza a santidade. E também prioriza a Deus em primeiro lugar, é claro. E bom, como é que eu venço esse vício maligno da luxúria de vez mesmo, com Deus? Bom, primeiro, você tem que ter uma constância muito forte com Deus. E segundo, eu no caso, de acordo com a minha experiência espiritual, porque não é nada meu, e sim de Deus que me deu, 5 pilares que fazem com que eu não caia em nenhuma tentação dessa de luxúria. Primeiro, você deve respeitar a Deus para não cair na luxúria. Como assim respeitar a Deus sendo que eu já respeito Ele? Você não respeita a Deus na hora que você está lá naquele momento e você simplesmente faz aquilo como se ninguém estivesse vendo. Porque em Hebreus fala que nada está oculto aos olhos de Deus. Ou seja, se Deus está vendo você fazer aquilo, o que você está fazendo? E, bom, meu segundo pilar, simplesmente você olhar as mulheres, no caso, todas as mulheres, como as mais novas como irmãs, e no caso as mais moças, e as mais velhas como mães. E bom, isso é algo que muda a nossa visão espiritual. E bom, terceiro, você tem medo de que Deus não vá te dar felicidade ou qualquer prazer que possa alimentar a sua alma. Isso é puramente verdade, você não consegue confiar em Deus de que Ele vai te suprir naqueles momentos de orações, naqueles momentos solitários, na solitude. Solitude é diferente de solidão. Solidão é você estar sozinho, ficar triste porque você está sozinho. E solitude é você aprender estando sozinho. Com Deus também, é claro. E bom, você tem medo de que Deus não vai te alimentar com a felicidade, com alegria, com paz. E quarto não, tem mais um. Quarto, você tem que ver as mulheres como imagem e semelhança de Deus. Como assim ver as mulheres com imagem e semelhança de Deus? Você simplesmente está pegando algo que Deus fez com todo amor, com todo carinho, com toda a perfeição,
dele e dizendo: Deus, eu vou usar isso que o Senhor fez pro meu prazer, não tô nem aí. Vou usar isso porque eu quero e acaba cometendo ato. Ou seja, você pega algo de Deus e despreza isso com um pecado. Isso é algo que simplesmente deixa Deus triste, não decepciona ele. Porque quem se decepciona espera algo de alguém. E Deus já viu o futuro, porque ele vai se decepcionar. Ele fica triste pela sua obra, está desprezando os seus próprios semelhantes. Ou seja, é algo que simplesmente a pessoa está desprezando a criação de Deus. E quinto, que é simplesmente você confiar em Deus de todo o seu coração, como eu já havia dito, que remete também ao terceiro pilar, que no caso você tem medo de que Deus não vai te alimentar com alegria, com felicidade, com paz, e também que você tem que olhar para as pessoas como se fosse Jesus. Como assim olhar para as pessoas como se fosse Jesus? Por exemplo, Jesus disse que é para cuidarmos dos pequeninos. Quem são esses pequeninos? As pessoas pobres, órfãos, viúvas e também pessoas que são carentes, não só emocionalmente, mas também espiritualmente, porque são pessoas que precisam de Deus mais de todas as pessoas. Sabe aquelas pessoas que parece que tá lutando por algo, que parece que tá, meu Deus, que tá buscando algo veementemente. Mas essas pessoas também, elas precisam de alimento espiritual. São pessoas que podem ser cristãos ou não, mas são pessoas que realmente precisam de Deus. E você não pode simplesmente olhá-las de forma impura. Por exemplo, uma mulher nas redes sociais que está compartilhando uma dança e infelizmente está fazendo coisas ilícitas, ela não faz aquilo porque simplesmente ela quer se amostrar. Pode até ser isso, ou simplesmente fazer atenção de homem. Ela quer isso porque ela não tem Deus na vida dela. Ela tem um vazio dentro do coração que nenhum homem, nenhum prazer, nada desse tipo vai preencher. Somente Deus que vai preencher esse vazio. Todo mundo pensa, não, religião é só um hobby, é só algo que os cristãos lá, aqueles homens lá fazem, aquelas mulheres também. Eles fazem porque querem, mas não. O evangelho é o verdadeiro estilo de vida na qual você pode ser enchido, em que esse copo quebrado é finalmente consertado por Deus. E sabe o que Deus faz? Ele não conserta a beirada do copo com um remendo. Ele quebra o copo e reconstrói ele todo de novo. Assim como o oleiro quebrou o vaso e reconstruiu ele de novo e não jogou ele no lixo, Deus é assim em nossas vidas. Primeiro ele nos quebra todo, lá no deserto, quebra, até a gente ficar só o pó. E a gente se submeter a ele, aí ele começa a construir a gente de novo. E é assim que é a vida cristã, meus irmãos. E é assim que nós vencemos esse vício maligno, a luxúria. E é assim que nós vencemos a pornografia. E bom, esse foi o vídeo, meus irmãos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu já gravei um vídeo assim aqui no meu canal, mas esse aqui é mais aberto. Mas enfim, espero que mas Deus tenha ajudado vocês. Que Deus é maravilhoso. Ele sim quem bota sabedoria. Ele quem fala por mim e não eu quem falo por mim. E que Deus abençoe a vida de cada um. E Deus abençoe a vida de cada um.